Bom, vamos aí para o oitavo e penúltimo filo do reino animal, que é o filo Equinodermata, ou seja, o grupo aí dos equinodermos. E aí, quem é que não lembra aqui desse personagem aqui do desenho do Bob Esponja, o Patrick, tá? O Patrick, será se realmente ele existe? Sabemos que o Patrick ele representa aí as chamadas estrelas do mar, que são os equinodermos mais conhecidos pelo público em geral. Será que existe uma estrela do mar parecida aí com o Patrick? Então essa fotografia aí, ela foi feita em um aquário e mostra aí uma estrela do mar com a presença aí de 5 braços, e ela está numa posição rastejante, em que nesse ângulo que foi enquadrado ela apresentou aí, né, uma forma parecida com a forma do nosso querido Patrick e de tonalidade semelhante à encontrada aí nesse animal. Então, como é que nós caracterizamos o Patrick, ou seja, as estrelas do mar, os equinodermos de maneira geral? É o que nós vamos falar daqui para frente. Então, muita atenção aí, tá, galera? Bom, então, além do grupo das estrelas do mar, nós temos também os famosos ouriços do mar, que são assim todos espinhosos, e também a bolacha do mar, também chamada de bolacha da praia, muito comum a gente encontrar no nosso litoral. Quem viaja por litoral aqui, no Nordeste principalmente, você encontra ali na beira da praia, muitas vezes elas destroçadas já pela zona de arrebentação, mas às vezes você dá sorte de encontrar uma assim inteirinha, que ela está virada, mostrando a parte ventral dela, tá? Com as suas centenas de pezinhos assim que elas usam, né, para se locomover no substrato. São seres aí rastejantes, ok? Bom, então o que a estrela do mar, os ouriços do mar, a bolacha do mar, elas têm em comum? Primeiramente, né, a questão do corpo cheio de espinhos. A palavra equinodermos, ela vem da junção de equinos, que significa espinhos, e dermas, pele, ou seja, a presença de espinhos, o que é muito evidente no ouriço do mar, nessa pelezinha, tá, fina, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, esses espinhos, tá, eles são cobertos por uma epiderme fina. Aqui estão as células da epiderme. Essas células da epiderme formam aí uma camada uniestratificada que protege aí, né, externamente o espinho, que é uma estrutura calcária. É como se fosse aí um ossículo, tá? Conectado aqui uma base, e a presença aí também de estruturas musculares responsáveis por pequenos movimentos nesses espinhos, tá bom? Então, os equinodermos, de maneira geral, são chamados assim de animais espinhosos, e do ponto de vista adaptativo, tem a importância de proteger eles dos seus predadores, mas também eles atuam auxiliando aí o processo de deslocamento, porque esses espinhos, no caso, por exemplo, de ouriços, é através de pequenos movimentos nesses espinhos que eles vão ali rastejando ali, embolando, passando por cima dos substratos. Bom, os equinodermos, como vocês vão ver, eles têm características consideradas até primitivas em relação aos animais que nós já falamos até aqui, artrópodes, anelídeos, principalmente em relação a artrópodes, anelídeos, moluscos, que foram os últimos grupos que nós falamos. E aí você me pergunta, professor, mas por que eles estão na frente na escala evolutiva se eles são mais simples que os animais anteriores?
é a questão da proximidade evolutiva que eles têm com o último grupo, o nosso grupo, o grupo dos cordados. E essas características, elas são características embrionárias. Por exemplo, eles representam aí o primeiro grupo de animais deuterostômicos. Então, eles agrupam aí com os cordados, tá? Devido a essa característica que é a deuterostomia, que é a questão lá do blastóporo original Anus. E outra coisa, eles também, assim como os cordados, inauguram aí a linhagem dos animais interocelomados, tá bom? Ou seja, até agora nós tínhamos falado aí de animais acelomados, pseudocelomados e esquizocelomados, e eles inauguram aí a linhagem dos interocelomados. Além da deuterostomia e da enterocelomia, nós temos também aqui grifado aí para vocês a questão do endoesqueleto calcáreo, tá bom? Uma característica aí marcante nos cordados, a presença de um endoesqueleto. Em relação ao grupo anterior, por exemplo, que nós falamos dos artrópodes, os artrópodes são caracterizados por possuir, né, um exoesqueleto. Já não, eles são portadores aí de um endoesqueleto calcáreo, tá bom? Então, essas três características é que são utilizadas para agrupar os equinodermos próximos dos cordados. Por isso que eles ficam aí na frente na escala evolutiva dos artrópodes, tá bom? Bom, os equinodermos eles são exclusivamente marinhos, não existe espécies de água doce, muito menos terrestres. Eles são triblásticos, isso não é novidade evolutiva, desde Plateumintos a gente fala isso. E em relação à simetria, eles têm dois padrões de simetria. Eles apresentam na larva, que muitos deles têm um desenvolvimento indireto, a maioria. A larva tem simetria bilateral. E no caso do indivíduo adulto, ele vai apresentar um segundo padrão de simetria, que é a simetria radial, ou às vezes chamado, no caso de estrelas do mar, de pentarradial, tá bom? Então, professor, mas isso aí não é uma involução, porque os grupos que a gente vem falando desde os plateumintos são de animais bilatérios, e a simetria radial é caracterizada por ser uma simetria mais primitiva, tá certo? Então, vejam só, mais um detalhe da proximidade evolutiva deles com os cordados, principalmente quando são ainda embriões no estágio embrionário. Você vê aí que a larva ela tem uma simetria bilateral, só que aí por questão, né, de adaptação ao meio ambiente marinho, tá, na questão lá de competição, por exemplo, lá com os quinidários, no estágio adulto, tá, eles desenvolveram esse padrão de simetria aí radial, ok? Questão aí de adaptação. Bom, em relação a essa pele, ao tegumento chamado a epiderme, como vocês viram, é uma epiderme fina, muitas vezes composta ali por uma única camada, uniestraticada, a presença de espinhos, a presença também aí nessa epiderme de pedicelárias, pés também. Então veja só, você tem os pés ambulacrários, tá bom? Que tem a função, como o próprio nome já condiz, participa do processo de locomoção, são estruturas que se enchem de água, ganham um turgor e são capazes de deslocar esses animais que rastejam sobre o substrato, e também possuem espinhos, muitos deles móveis, por ter uma estrutura muscular ligadas a eles, tá? E aí você tem essas pedicelárias, que podem ser simples ou podem ser mais complexas, algumas delas contêm toxinas, por exemplo. Essas pedicelárias elas ajudam a limpar a pele, né? Além de
atuar aí como proteção, elas ajudam também a limpar a pele aqui, removendo, por exemplo, micro-organismos que podem viver ou queiram viver sobre a pele dos equinodermos, já que muita parte da sua vida eles ficam ali meio paradinhos, e aí eles têm essas estruturas chamadas de pedicelares, tá? Que ajudam aí a fazer uma limpeza do local, tá bom? Então, na pele nós encontramos espinhos, pedicelares e pés, que são já estruturas maiores, tá? Relacionadas aí com o processo de locomoção. E aí vejam só, esses pés ambulacrários, eles estão ligados a um sistema característico aí dos equinodermos, que é o chamado sistema ambulacrário ou ambulacral, também chamado de sistema hidrovascular. Esse sistema ele é uma característica que define os equinodermos. Falou em sistema ambulacral, falou em equinodermos. É o que nós caracterizamos como uma alta apomorfia, ou seja, uma apomorfia característica do grupo, que ela apareceu apenas para esse grupo. É o caso, por exemplo, como nós já falamos aqui, narrado lá para os moluscos, tá bom? Então é uma novidade evolutiva presente apenas aí nos equinodermos, tá? Fala-se também o termo sistema aquífero. Professor, mas nos poríferos também não tem um sistema de condução de águas? Tem, inclusive até chamado de sistema aquífero, só que é um sistema muito mais simples, tá, do que esse sistema ambulacrário. Por que ele é mais simples? Porque esse sistema aqui ele desenvolve diversas funções e ele é controlado aí por estruturas musculares, por estruturas nervosas, estruturas que são ausentes lá nos poríferos. O sistema ambulacrário ele é uma espécie aí comparativamente, por exemplo, que faz uma impressora multifuncional, ou seja, faz várias funções. Uma impressora multifuncional, ela escaneia, ela imprime, tá bom? Ela tem diversas funções aí que podem ser apontadas, tira fotocópia. E o sistema ambulacrário ele desenvolve diversas funções também para os equinodermos. Por exemplo, eles vão permitir a circulação de nutrientes dentro do corpo do animal, participa da locomoção, da respiração, tá? Ele participa da excreção, da captura de alimento, também atua como estrutura sensorial, atuando aí na percepção do ambiente. Então, esse sistema ambulacrário ele é formado por uma rede de canais interligados, que começa aqui. Então, aqui é a estrutura física dele. Na parte superior, ou seja, naquela que não está voltada para o substrato, tá bom? Como esses animais eles têm simetria radial, nós falamos não em região ventral ou dorsal, nós falamos em região oral e aboral. Então a região oral onde fica a boca, ela fica voltada para o substrato, e a região aboral é aquela que fica voltada para o mar. Então você tem aqui a placa madrepórica, que é por onde entra a água do mar. Esse é o sentido, lembra que eu falei do sentido de movimentação da água nos poríferos? O sentido aqui de entrada é através dessa placa madrepórica, que desemboca aqui no canal pétreo. Esse canal pétreo desemboca num canal circular, onde tem vesículas que também são preenchidas por essa água do mar, chamada de vesículas de pólen, tá certo? E ao longo desse canal circular surgem os canais radiais, no caso aqui de uma estrela do mar para cada braço da estrela do mar, os 5 braços que normalmente ela apresenta, tá certo? E aí você tem aqui ainda, nesses canais radiais, pequenos canais laterais que desembocam numa ampola. Essa ampola, ela ora se enche, ela se contrai e expulsa esse excesso de água aqui para os pés e enche os pés, tá bom?
Então elas ficam constantemente, elas ficam inflando e contraindo, inflando e contraindo. E é essa circulação de água que vai movimentar os chamados pés ambulacrais. Então, repetindo, a sequência de passagem dessa água é pela placa madrepórica que desemboca no canal pétreo, onde nós temos um canal circular, onde partem canais radiais, onde temos canais laterais que interligam ampolas e chega até o pé. Tá? Do pé, essa água ela retrocede, fazendo o caminho contrário, e nessa placa madrepórica também tem um ponto de saída, tá? Que fica aí equilibrando essa quantidade de água dentro do corpo desse animal. Então, olha só. Esse sistema ambulacrário é que ele vai permitir, por exemplo, que esses animais eles rastejem aí pelo substrato. Tá? Então você tem esse vídeo aí que mostra uma estrela do mar em movimento aí na praia. Tá? E aí aqui você vê os pés delas, ó, que ficam se movimentando. Esse movimento é graças à presença de água nesse sistema ambulacral, e dessa maneira elas vão se deslocando aí no substrato, tá? Então, por se rastejarem, muitos desses equinodermos rastejam ou vivem fixos no substrato marinho, são classificados aí como animais bentônicos, ok? Animais bentônicos. Mais um detalhe aqui dos pés ambulacrais presente aí, tá? Nos tentáculos, os 5 tentáculos aqui da estrela do mar. Aqui nós temos já uma imagem colorida mostrando aqui o detalhe da placa madrepórica que desemboca no canal pétreo, que desemboca no canal circular, que desemboca nos canais radiais, chegando aí até as ampolas e os pés. Então esse sistema aqui é um sistema interno, recoberto aí, tá? Pelo um endoesqueleto, e protegido pelo um endoesqueleto e protegido aí pela epiderme. Então essa é a estrutura básica aí do sistema ambulacral. Repito, falou em sistema ambulacral, falou em equinodermos, beleza? Em relação ao sistema digestório, esses animais têm sistema digestório completo, ou seja, com boca e ânus. Esse sistema digestório dessa boca tem um esôfago que desemboca no estômago longo, o intestino e o ânus. Então essa região está a boca voltada para o substrato é a região oral, e onde tem o ânus é a região aboral, tá certo? Bom, aqui está mostrando também o sistema ambulacral, só que no corpo de um ouriço do mar. A digestão desses animais é uma digestão extracelular e, em alguns casos, ela é extracorporal. É o que acontece, por exemplo, uma estrela do mar que ela vai, quando ela vai se alimentar, por exemplo, de uma ostra, tá? Quando ela vai se alimentar de uma ostra, uma estrela do mar, os seus tentáculos são tão fortes que eles são capazes de abrir ali uma ostra. E aí o que acontece? Elas expõem, regurgitam o seu estômago ele sai, e aí eles liberam ali dentro das válvulas enzimas digestivas, e aí essa digestão ela acontece fora do corpo, e aí elas absorvem só os nutrientes, engolindo novamente o seu estômago, tá bom? Bom, em relação ao sistema circulatório é ausente. Quem é responsável pela circulação de nutrientes é o sistema ambulacrário, aquela rede de canais que eu já expliquei para vocês, tá bom? E em alguns casos, em alguns equinodermos, existem alguns túbulos simples onde circula aí uma hemolinfa. Então seria em alguns casos um pequeno sistema circulatório aberto, tá? Mas a maioria não tem isso, e aí quem é responsável mesmo é o sistema ambulacral. Em relação ao sistema respiratório, a respiração
desses animais é através de brânquias, ou também chamada de papilas respiratórias, que fica próximo da região da boca, tá bom? O que acontece, por exemplo, na estrela do mar, no ouriço do mar, tá? Recebe o auxílio aí também do sistema ambulacrário, onde são feitas essas trocas gasosas entre o oxigênio e o CO2, tá bom? Essas brânquias nas estrelas do mar, elas são bem simples, por isso que tem que ter o apoio aí do sistema ambulacrário. Já no caso, por exemplo, do pepino do mar, ele já apresenta um sistema respiratório mais complexo, onde se forma aí uma rede de brânquias, que é o que é denominado pelos zoólogos de árvore respiratória, que é um sistema branquial mais complexo encontrado aí nos pepinos do mar, que são equinodermos de corpo longo, corpo alongado, corpo cilíndrico, tá? Que nós vamos também falar sobre eles mais na frente. Bom, o sistema excretor é ausente, então quem é responsável pela excreção é o próprio sistema ambulacrário. E o sistema nervoso é do tipo ventral, composto aí por um anel nervoso que circunda a boca, tá? Fica ali próximo do canal circular, por baixo do canal circular, e para cada tentáculo desse parte nervos radiais. Sensorialmente, eles podem apresentar olhos simples, células táteis e células olfativas, já que isso é necessário porque a maioria deles são predadores, são carnívoros. Então, isso facilita e ajuda o processo da predação, essas estruturas sensoriais. Bom, em termos de reprodução, eles são dioicos, tá? Ou seja, tem a macho e a fêmea. Você pode ver aqui a fêmea e o macho do ouriço do mar. A fecundação é no meio, ou seja, eles liberam, caso o macho libera os espermatozoides e as fêmeas liberam os ovos, a fecundação é fora do corpo, é no mar, fecundação externa, e o desenvolvimento é indireto. E aí tem diversas larvas. A mais comum é a plúteo, mas também tem a bipinária e a braquiolária. São algumas larvas que acontecem em diferentes espécies de equinodermos. Essas larvas nadam por um certo tempo, se alimentam ali do plâncton. Elas se fixam, o que eles chamam de assentamento, se fixam ao substrato, sofrem uma metamorfose e originam os estágios adultos. Ok? Bom, outra característica ligada principalmente à estrela do mar é a grande capacidade de regeneração do grupo. Então aqui está mostrando que um corte das estrelas do mar são capazes aí de formar. Você sabe que as pessoas que cultivam ostras, por exemplo, para a produção de pele, eles têm que ter muito cuidado com o ataque de estrelas do mar. E no passado, o que o pessoal fazia muito? Era pegar as estrelas do mar, os que criavam ostras, e cortavam as estrelas do mar. E aí logo depois aparecia uma população imensa de estrelas do mar, porque não sabiam dessa capacidade de regeneração, tá? Como você pode conferir aqui nesse vídeo, tá? De uma estrela do mar achatado, tá? Que na realidade nós chamamos de serpente do mar. Tem o disco central achatado, e aí você está vendo aqui a regeneração dela, tá? De um dos braços aí, tá bom? A regeneração dela aí presente num braçozinho, deixa eu mostrar aqui de novo, um braçozinho que foi cortado, né? E aí ele está crescendo aí, ó, tá bom? E aí vai formar novamente um novo bracinho. É muito estudada essa capacidade de regeneração aí de equinodermos. Bom, em termos de classificação, são 5 classes: asteroídea, que é a de maior biodiversidade da estrela do mar. Em segundo lugar, em biodiversidade, é equinoídea, que são
é os que tem muitos espinhos, que é o caso do ouriço do mar. Nós temos a Ophiuroidia, a Crinoidia e a Holoturoidia do pepino do mar. Vamos falar aí de cada classe dessa aqui rapidamente. A classe Asteroidia é a da Aster, a estrela do mar, é o carro-chefe do grupo. São predadoras e carnívoros, tá? E podem executar aí o que eu falei para vocês, tem essa capacidade aí de regurgitar o estômago para fazer uma digestão extra corpórea, como elas fazem, por exemplo, quando se alimentam de bivalves, que é o fenômeno chamado de eversão. Então, esse aqui é o carro-chefe do grupo, a classe Asteroídea. Nós temos também a classe Equinoídea, que é desses espinhosos, o ouriço do mar, né? E nós temos a bolacha do mar, que é achatada. Tem um corpo circular, no caso do ouriço, ou achatado, no caso da bolacha do mar. Eles não têm braços, e há a presença aí dessa estrutura chamada de lanterna de Aristóteles, que é uma estrutura exclusiva dos equinoides. Ou seja, a lanterna de Aristóteles é um conjunto de 5 dentes que ficam na boca, que ajudam aí a triturar o alimento. Aí você pergunta, sobre esse nome lanterna de Aristóteles? É o seguinte, porque o Aristóteles sabe que ele foi responsável pelos primeiros sistemas de classificação dos seres vivos. E aí eles observavam na região dos mares baixos, eles encontravam ouriços, por exemplo, ouriços do mar. E aí, principalmente naqueles que eram escuros, eles observavam aquele conjunto de estruturas brancas, tá? É como se fossem bem iluminadas no entorno ali de aqueles ouriços mais escuros, alguns bem pretos, ficava como se fosse uma luz branca no corpo do animal. Por isso é o termo adotado aí, chamado de lanterna de Aristóteles. Mas na realidade não é estrutura bioluminescente, sim um conjunto de 5 dentes responsável pela trituração, pela digestão mecânica. Nós temos a classe Holoturoídea, que é das holotúrias, os pepinos do mar, tem um corpo alongado, sem braços, são macios e podem realizar o fenômeno da evisceração. Esse fenômeno da evisceração é diferente daquele que ocorre lá na estrela do mar. Aqui é um mecanismo de defesa, ou seja, o que acontece? Quando o pepino do mar, por exemplo, tem tubarões que comem ele, e aí quando ele nota a presença do tubarão, ele se finge de morto, ele regurgita parte do seu sistema digestório, tá? Isso faz com que ele tenha um aspecto que, por olfato do animal, é como se ele estivesse morto ali em decomposição. E aí o animal vai embora, o predador vai embora. Então, por isso que funciona aí como um mecanismo de defesa. E aí o que acontece? Quando ele realiza essa evisceração, muitos peixinhos, algumas espécies de peixinhos, aproveitam e se escondem lá dentro durante aquele período ali, na presença de um tubarão. Então, esse videozinho que ele mostra, né, esse momento exato onde alguns peixinhos, como o peixe-agulha, o peixe fierastre, eles entram na boca do pepino do mar para se esconder do predador. Isso aí é uma relação ecológica que nós chamamos de inquilinismo, onde você tem uma espécie aí que vai se aproveitar e, no caso aqui de forma temporária, se esconder ali, tá? E é como se fosse usando ali o pepino de mar, o pepino do mar de aluguel ali, para até passar o perigo, tá bom? Mas não traz prejuízo para o pepino do mar, por isso que é considerado um tipo de relação interespecífica do ponto de vista harmônico. Nós temos também a classe Crinoídea. Os crinoídeos são caracterizados por serem fixos e apresentam esses braços plumosos, ramificados e plumosos. Eram muito confundidos no passado com plantas aquáticas, tá? Tivesse aqui, por exemplo, muito parecido com a estrutura, por exemplo, lá das pteridófitas, tá bom? E
Outro detalhe é que na região voltada para o mar, você tem a boca e o ânus na região oral do mesmo lado, tá bom? Só que tem alguns lírios do mar, que são móveis. É o que esse vídeo aqui mostra, por exemplo, esse lírio do mar aí, ó, com vários braços plumosos, como se fossem com penas, tá? E aí, lírio vocês sabem que é uma planta, né? Então, esse aspecto plumoso aí parece, por exemplo, aqui a folha de uma samambaia. E aí, por isso, o nome aí de muitos serem chamados de lírios do mar. Tá bom? Então, essa é a classe crinoídea, tá? A classe do lírio do mar. E nós temos a classe ofiuroídea, que são essas estrelas do mar achatadas, só que os braços delas são bem longos. São braços finos e flexíveis, ligados aqui a um disco central. E o outro detalhe é que elas não têm ânus, é uma estrutura que evoluiu neles. É as chamadas serpentes do mar. Como você pode ver aqui no detalhe, bom, tem braços bem longos, tá bom? E na região oral elas têm boca. Bom, o ânus ele aparece no embrião, mas depois no estágio adulto ele desaparece. Tá certo, pessoal? Então a gente fica por aqui. Respondam a lista de questões e até a próxima. Tchau!